Ô pessoal, muito boa tarde. Chegando aqui para a nossa clássica live do resumo astrológico da semana, onde eu dou aquela olhada geral nos principais aspectos, aqueles aspectos com planetas mais lentos que estão acontecendo ao longo da semana. Mas sempre lembrando que eu tenho o podcast Astral do Dia, que você pode ouvir gratuitamente no canal do Telegram, no Spotify e no YouTube. E lá, todo dia, bem cedinho, eu mando uma reflexão astrológica falando tudo o que está acontecendo. Bom, esse resumão da semana ele sempre acontece ou no domingo ou na segunda, né? E aí você deve ter reparado que não teve nem domingo nem na segunda, embora eu já tenha avisado, né, sobre isso no nosso astral do dia. No domingo eu fiz uma viagem astral incrível, né? Depois eu vou falando um pouquinho aqui da experiência, mas foi uma viagem com os cogumelos mágicos, a psilocibina, e como eu comentei, inclusive, né, lá no astral do dia, eu já tenho bastante experiência com a ayahuasca, né, com outros enteógenos. Com cogumelo eu tinha tido uma ou duas vezes ali, mas muito mais fraquinha. E dessa vez, no domingo, foi uma experiência completíssima, incrível. E realmente eu considerei que foi a minha despedida honrosa ali de Netuno em Peixes. Porque, como vocês vão ver, nessa semana a gente teve aí uma mudança importante, uma mudança para a nossa vida que aconteceu aí do planeta Netuno. E ontem eu estava fazendo uma viagem, né? Fiquei aí o dia inteirinho praticamente na estrada, fui até Minas, voltei, então também não deu para fazer o resumão da semana. Então vamos lá falar sobre essa semana, dia 26 de janeiro ao dia 1º de fevereiro, ou seja, a última semana do mês de janeiro. Olha só, pessoal, ainda ontem era o ano novo, ainda ontem foi o Réveillon, e agora já estamos na última semana de janeiro. Né? Ainda nesse astral, nesse resumão da semana, a gente já começa a pegar o mês de fevereiro. Está tudo passando muito rápido, né? E a semana inteirinha vai ser de lua crescente. Só no finalzinho da semana, lá no domingo, que a gente vai ter a lua cheia acontecendo. Então teremos a lua crescente em touro, que aconteceu inclusive na segunda-feira, falei sobre isso no astral do dia. A lua crescente passa por Gêmeos, depois a lua crescente passa por Câncer. Então, esses três signos serão bastante ativados ao longo dessa semana. Se você conhece o seu mapa, olha lá o que vai ser ativado. Por exemplo, eu sei que no meu mapa, Quiron está sendo ativado hoje, né? A minha cabeça do dragão e minha Vesta vai ser ativada em Gêmeos, e a Lua vai ser ativada em Câncer. Então, assim, conhecendo o mapa, a gente sabe como que a semana se desenrola para a gente de uma forma mais personalizada. E no domingo, como eu falei, né, a gente vai ter um períodozinho de Lua crescente em Leão, e depois a Lua fica cheia no signo de Leão. Né? Teremos aí uma lua de, como posso dizer, de magnânimo, né? Como é que é? Magnanimidade, né? De realeza, que é a lua cheia em Leão. Depois a gente vai falando sobre isso. Lembrando que sábado e domingo também tem astral do dia. Bom, vamos lá então falar. Semana, né? Ao longo dos dias não tem tanta coisa que não é os movimentos lunares acontecendo. Então eu vou passar um pouquinho mais rapidamente nessa live, provavelmente. Na segunda-feira, tivemos aí a lua crescente em Touro, que vem aí da lua nova em Capricórnio, e é aquele convite para fazer crescer, para poder colocar energia no quê? Nos nossos projetos objetivos, especialmente aqueles projetos e objetivos ligados às questões materiais de carreira, porque tem tudo a ver com os signos de terra. Então tivemos a lua crescente em Touro, e ontem, na segunda-feira, tivemos aquela mudança que depois, né, com o tempo, agora eu estou numa semana ainda um pouco atribulada, mas com o tempo eu quero sentar e fazer aí um conteúdo específico para a gente falar dessa mudança, que é o que? Netuno entrando no signo de Áries. Pessoal, Netuno é um dos planetas tidos como geracionais, transpessoais, né? Então Urano, Netuno e Plutão, eles foram incluídos na astrologia posteriormente, eles não fazem parte, né, da astrologia tradicional, clássica lá do passado. Então você pode ver por aí que alguns astrólogos que são ligados mais à astrologia tradicional não usam Urano, Netuno e Plutão. Alguns usam com algumas ressalvas e outros, né, já na astrologia moderna, realmente integraram esses planetas. Só que eles têm esse detalhe, né? Eles estão muito longe realmente, por isso só foram descobertos com equipamentos, com tecnologia, e eles são muito lentos. Né? Então, por eles estarem muito longe, eles demoram muito para dar aquela volta ali ao Sol. Então, por isso, eles ficam um tempão em cada signo. E são chamados, então, de planetas geracionais. Então, o primeiro planeta geracional, que é Urano, a gente ainda pode viver um ciclo inteiro dele, porque o ciclo dele é de 84 anos. Então, é muito comum um ser humano poder chegar aos 84 anos e viver a passagem de Urano em todo o mapa dele.
né? Mas é uma vida, pensa, uma vida inteira para o Urano passar no seu mapa inteiro. Agora, Netuno, que é o cara que a gente está falando aqui, ele demora cerca de 165 anos para dar uma volta completa. Então é muito tempo, e hoje não é muito comum, talvez não é nem, né, possível, pelo menos no geral que a gente vê, né, um ser humano viver 165 anos. Ou seja, um ser humano hoje não vive uma volta, né, um ciclo, um aniversário de Netuno. A gente vai embora mais ou menos na metade do ciclo do Netuno. Então a gente está tendo uma mudança que é uma mudança muito ímpar. Por quê? Porque ninguém que está vivo aqui agora, né, você está me assistindo ou não, até pessoas mais velhas, ninguém viveu um Netuno em Áries. A gente sabe do Netuno em Áries através da história, né? Então, astrólogos que trabalham a parte mundial, a parte política, enfim, eles vão vendo na história, né, 160, 200, 300, 400 anos, vão vendo os períodos que esses planetas tradicionais estiveram no local que eles estão agora. Né? Então, ninguém experienciou, ninguém viveu o Netuno em Áries. A gente teve uma amostra do Netuno em Áries em 2025, ele entrou rapidinho, voltou para Peixe, saiu e agora entra em Áries por definitivo. O que significa, e novamente, né? Assim, mundialmente a gente sabe que tem muita coisa acontecendo, tem todas aquelas questões, inclusive, né, alguns perigos que estão acontecendo agora, né, no mundo, mas na nossa vida pessoal, que é o meu foco, né, é o meu tipo de trabalho, significa que agora, definitivamente, a partir dessa semana, a gente está com a influência de Netuno na área ariana do nosso mapa. Né? Então veja, cada pessoa vai ver no seu mapa como que isso se desenvolve. Por quê? Porque o planeta ele é lento, o planeta ele é transpessoal, como a gente fala, mas se ele estiver aspectando, né, pegando ali um planeta seu, ou está passando ali numa casa mais sensível, por exemplo, um ascendente, eu estou saindo agora do Netuno no ascendente, então eu sei muito bem que é bem intenso, então você sente mais. Então, eu quero depois preparar eu vou fazer um podcast mesmo, provavelmente, ou uma live, não sei, vou ver como é que vai ser, mas um material específico para a gente falar do Netuno em Áries, mas a grande mudança da semana foi isso. Ontem, Netuno entrou no signo de Áries. Muda energia no nosso mapa, né, a gente acessa isso de uma forma diferente, e a partir de agora, então, pelos próximos 13, 14 anos, o Netuno vai se desenvolvendo por essa área. Outra coisa que vai acontecer hoje, daqui a pouco, já está acontecendo, que é muito importante nessa semana. Porque hoje, terça-feira, a Lua se encaminha para entrar no signo de Gêmeos. Aliás, agora, exatamente nesse momento, ela entrou em Gêmeos. Eu estou fazendo essa live com a Lua no grau 0 de Gêmeos. E o Marte, hoje, faz uma conjunção com Plutão. Esse é um outro aspecto que quem acompanha a astrologia, no geral, né, deve estar ouvindo aí coisas até um pouco assustadoras da conjunção de Marte e Plutão, porque sim, são dois planetas aí que são meio barra pesada aí no zodíaco, né? O Marte era chamado de pequeno maléfico, né, na astrologia tradicional, ele é o planeta ligado ao deus da guerra, né, o Marte, o deus Ares, né, dentro da mitologia grega, então ele é o deus da guerra, ele vai falar de agressividade, de violência, mas também de iniciativa, de força, de coragem, tudo isso é um tema de Marte. E ele se encontra com Plutão, que também o senhor Plutão é o quê? É o senhor do submundo, é o Hades, né? É o deus ali do que algumas pessoas pensam que é o inferno, né? Mas não é o inferno, é o submundo, é o plano, né, inferior ali. Mas sim, é um planeta muito intenso e que pode falar, por exemplo, de coisas muito complicadas. Então a junção, né, de Marte com Plutão, primeiro, né, intensifica muito a energia de Marte. Aí, como eu falei, né, pode trazer questões de acidentes, pode trazer questões de raiva, de agressividade, de explosões de energia, violência, né, como tem se falado, mas na nossa vida, se você está aí direcionando essa energia, se você consegue colocar aí consciência nos seus atos, né, e está ouvindo aqui, para a gente poder conversar sobre esse tema, o Marte em conjunção com Plutão, primeiro, é um reinício dessa energia, dessa dança, desse aspecto de Marte e Plutão, então os dois vão se aspectar aí por mais ou menos 2 anos e pouquinho, e agora se inicia um ciclo e se começa outro, e é como se a gente pudesse recarregar a bateria do Marte, né? Porque Marte encontra Plutão, que inclusive é considerado a oitava superior de Marte. É como se fosse um Plutão, um Marte ali, né, potencializado. Então a gente pode trabalhar essa energia, eu vou trabalhar como, né? Principalmente regenerando o corpo, regenerando a energia. Né? Porque
realmente para mim o mês de janeiro tem sido muito intenso, muito peculiar, todo no inferno astral, então muita coisa acontecendo. Não sei como é que está aí para você. Você pode comentar, compartilhar aqui com todo mundo se você quiser, né? Mas eu acho que uma grande pegada para esse Marte em conjunção com Plutão de hoje é focar nessa regeneração, nessa recuperação de forças, recuperação de energia. Para quê? Porque é isso. Já estamos finalizando janeiro. Né? Daqui essa semana, nesse resumão da semana, já chegamos em fevereiro. Então talvez venha aquele senso de urgência, né? O que a gente está fazendo pelas minhas metas, objetivos, aquilo que eu determinei que ia fazer ali na virada do ano. Então já passou janeiro, como é que tá? É o momento de fazer aquela parada para respirar e falar, o que eu estou colhendo? Inclusive porque no domingo teremos uma lua crescendo, uma lua cheia, na verdade, né? Que fala sobre colheitas. Então o que estou colhendo nesse mês de janeiro que já está terminando? Deixa eu recarregar a energia, deixa eu colocar força para poder, né, seguir com que fevereiro seja, né, muito potencializado. Bárbara, boa noite, seja bem-vinda. A live está fraca, porque inclusive eu não falei, né, o horário que eu ia fazer, entrei do nada aqui, mas quem for chegando, muito bem-vinda. Vamos conversar aí sobre essa resumão de hoje, porque tende a ser rápido, não tem tanto aspecto, mas conforme a gente interage aqui, conforme a gente conversa, pode gerar mais conteúdo. Bom, então novamente, essa conjunção, ela acontece agora, se eu não me engano era 8 horas da noite, 8 horas da noite ela acontece, eu já quero estar inclusive me recolhendo para recompor as energias no sono, e eu quero aproveitar aí essa energia. Bruna, boa noite, seja bem-vinda. Então, é isso. Na quarta-feira, a gente vai ter um dia que não tem aspectos que não são os da Lua, mas eu vou colocar aqui, que eu vou já, não gravei ainda, vou gravar amanhã, o astral do dia, vou gravar amanhã cedinho, mas olha só, amanhã, dia 28, que é dia de Mercúrio, que é dia de ativar nossa mente, a nossa comunicação. A gente está com Mercúrio em Aquário, né? O Mercúrio está no signo de Aquário, que é potencializado, é o Mercúrio que a gente fala que ele está exaltado, trabalhando muito ideias, visão de futuro. E a Lua vai estar em Gêmeos, enaltecendo o Mercúrio, porque a Lua o Gêmeos é regido por Mercúrio. E a Lua vai fazer trígono com esses planetas, vai ser muito lindo. A Lua já começa com trígono com Marte agora de madrugada, falei sobre isso no astral do dia, e vai fazer ao longo do dia de amanhã trígono com o próprio Mercúrio, a Vênus e o Sol. Então vai ser um dia bastante legal, um dia de boas comunicações, planejamento, pensamento. Então, por exemplo, você que quer terminar esse mês de janeiro bem, você pode fazer o seu planejamento para fevereiro, o que você quer realmente colocar em prática no mês de fevereiro. Então, uma quarta-feira que vai ser bastante agradável, inclusive porque a gente já está numa energia que é outro destaque dessa semana, que vai acontecer exatamente na quinta, dia 29. Deixa eu colocar aqui. Quinta-feira, dia 29 do 1. Dia 29, que é dia de Júpiter, né, que é um dia de prosperidade, abundância, você que faz aí magias astrológicas. Então, nesse dia 29, Mercúrio faz uma conjunção com Vênus. E esse aspecto é extremamente agradável, porque fala da nossa mente, fala da nossa comunicação, potencializada no signo de Aquário, fazendo conjunção, fazendo uma união ali com Vênus, que é o planeta do amor, do relacionamento, da harmonia. Então, assim, com certeza é um momento muito interessante para a gente poder fazer o quê? Trocas amigáveis, conversas amigáveis, acordos, planejamentos, né? Trabalhar com prazer, né? Pensar ali em coisas que te dão prazer, tudo isso muito, muito interessante. E nesse meio tempo, né, enquanto a gente tem essa conjunção acontecendo, Marte faz um sexto com Lilith. Então, olha que interessante, essa quinta-feira, que é um dia de Júpiter, que traz aí o convite à prosperidade, Mercúrio e Vênus se unindo para a gente poder planejar nosso futuro, ter o prazer, inclusive, de poder pensar, de poder conversar, de poder refletir, de poder trabalhar nossa inteligência com o nosso senso de beleza, de estética, tudo unido ali no signo de Aquário em prol do nosso futuro. E a Lua vai mudando para o signo de Câncer, onde ela fica no seu domicílio. E é onde ela já vai mirando o quê? Uma conjunção com Júpiter, que vai trazer aquele benefício do grande benéfico, a fé, a expansão, o crescimento. E também acontece o sextil de Marte com Lilith, que traz o quê? A questão emocional, a questão da emoção, a questão visceral. Então, uma coisa que é muito importante, que eu tenho refletido muito esses últimos dias, é assim, mais importante do que você saber o que você quer, é por que você quer. Então, colocar isso em mente, né? Por que eu quero o que eu quero? Então, se você tem uma meta,
um objetivo, alguma coisa que você quer alcançar, você tem que cavar esse porquê. Por que eu quero isso? E às vezes você tem que cavar um pouquinho mais fundo, né? Porque a pessoa pode falar, eu quero ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu quero ter dinheiro para comprar tudo que eu quero. Mas por quê? Né? Eu quero fazer. Você tem que saber o porquê. Às vezes, novamente, né, quando a gente está trabalhando com coaching, eu vou perguntando, né, por que você quer isso? Mas por que você quer isso? A gente vai cavando, mergulhando ali mais profundamente nas motivações. Você pode fazer isso você com você mesmo, especialmente nessa quinta-feira. A mente vai estar ali junto com Vênus, vai estar muito legal, né? Nossos valores. Então, por que você quer o que você quer? Qual é a motivação primária? Né? Eu dou exemplo também, sempre dou exemplo que eu trabalho muito com bem-estar, né? Sou consultor de bem-estar, trabalho com a questão da saúde, tenho o meu corpo como laboratório, faço todas essas buscas da questão de saúde, de performance e compartilho, né, com quem está no meu grupo. E aí eu sempre falo, né? A pessoa quer emagrecer, né? E aí às vezes ela fica lutando, mas por que ela quer emagrecer? Se ela tiver um grande porquê, ela enfrenta qualquer como já dizia, talvez Nietzsche ou talvez Viktor Frankl, né? Não sei quem falou, mas às vezes você vê essa frase atribuída a um dos dois. Né? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, eu preciso perder 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos. Né? Pode ser uma coisa bem complicada. A pessoa fala, meu Deus, eu vou precisar da canetinha. Não vá para a canetinha, entendeu? Pense em formas naturais primeiro. Né? Deixa a canetinha por último, se for o caso. Mas a pessoa fala, não, mas eu não vou conseguir. Se ela tiver um grande porquê, ela enfrenta o como. Então, uma coisa bem interessante para a gente poder refletir nessa quinta-feira. Aí a Lua entra em Câncer, né? Trabalha o nosso emocional. Na sexta-feira, a gente vai ter a sexta-feira com a Lua em Câncer e chegando mais próximo da conjunção com o Júpiter. Então, sexta-feira, dia 30, não vai ter aspecto que não são da Lua, a gente vai cobrir no astral do dia, mas a Lua chega ali fazendo conjunção com o Júpiter. E olha que bonito isso, pessoal. A Lua vai fazer conjunção com Júpiter e começa a fazer um quincunce, que é um aspecto de cura, é um aspecto de ajuste, justamente com Mercúrio e Vênus que estão unidos lá do outro lado. Então essa ligação, se vocês pudessem ver o mapa aqui, o mapa ele conta uma história, né? E os planetas, os signos e os aspectos falam de uma história. Então é muito isso que eu estou falando, você pegar aquilo que você quer, metas, objetivos. Estamos terminando janeiro, vamos já começar fevereiro, segundo mês do ano. Então o que eu me propus a fazer nesse ano, por que eu quero isso, qual é a motivação principal para você ajustar a rota, para você fazer o que tem que ser feito. Então vai ser muito interessante a gente pensar nisso. No sábado, não temos movimentos que não são os da Lua, mas a Lua muda para Leão. E aí o que acontece, pessoal? Quando a Lua mudar para Leão, ela vai começar a enfrentar, a dar de frente ali da oposição a todos os planetas em Aquário. Como a gente sabe, temos um Stellium em Aquário, e a Lua, quando entrar em Leão, traz aí nossa autoestima, nossa criatividade, né, nosso prazer, tudo isso é uma temática da Lua em Leão, a realeza, como eu falei, né, o magnânimo, mas ela começa a enfrentar todos os planetas que estão em Aquário, e não são poucos. São 5 planetas em Aquário, mais Vesta, que está ali em Aquário também. Aliás, Vesta está no grau, deixa eu ver aqui, no grau 10. E o Sol vai fazer conjunção com Vesta essa semana. Ou seja, mais uma coisa que eu falei, porque a Vesta é o fogo sagrado. Qual é o seu grande porquê? O seu fogo sagrado que alimenta o seu futuro. Então a Lua começa a fazer oposição a esses planetas. A gente pode ter uma energia de conflito, aquela coisa das oposições, mas no domingo é o dia da Lua cheia. Então domingo, se o céu nos permitir, a gente vai poder olhar para o céu à noite. A Lua cheia vai acontecer exatamente no domingo 1º de fevereiro, às 19h09. Então, se o céu estiver limpo, vai ser bonito, hein? Se o céu estiver limpo domingo, eu estou vendo aqui, o que vai acontecer? O Sol estará se pondo ali no oeste, e no leste a Lua estará nascendo. Estará nascendo. Então, se você tiver possibilidade de estar num lugar alto, onde você pode ver o leste e o oeste, vai ser a coisa mais linda. Você vai estar vendo o Sol se pondo e a Lua cheia nascendo, né? E geralmente quando a Lua está nascendo cheia, ela fica grandona, né? Ela está perto aqui do horizonte, ela fica grandona, mais avermelhada, muito lindo. Eu estou pensando aqui, inclusive, o que eu consigo fazer nesse domingo
para poder ver essa beleza toda, porque aqui da varanda eu consigo ver o pôr do sol de forma linda, mas eu não consigo ver o nascer do sol, então eu não conseguiria ver o nascer da lua. Talvez eu vou ter que ir em algum lugar aqui no domingo que eu veja. Estou até pensando onde que eu vou. Acho que eu vou na rua de cima, talvez eu já consiga ver. Vai ser muito, muito lindo a lua nascendo cheia no céu. Então, se você olhar para o leste, às 19 horas e 9 minutos, a lua estará surgindo. E aí, no fim de semana, no astral do dia do fim de semana, a gente fala um pouquinho mais sobre esse mapa da lua cheia, né, que tem aí esse destaque de uma galera no signo de Aquário contra a lua sozinha ali no signo de Leão. Ufa, pessoal, é isso. Essa foi a semana. Né? Como eu falei, não tem tantos aspectos que não são os da Lua, temos aí os principais que a gente já falou. Foi um pouco atípico esse resumão da semana, não foi no domingo, não foi na segunda, não consegui marcar e anunciar, mas vim aqui, troquei uma ideia, deixei aí disponível para todo mundo. Gratidão para quem participou ao vivo, pôde aí mandar alguns coraçõezinhos, né, dar uma boa noite, mas a gente vai se falando ao longo da semana. Até amanhã no Astral do Dia, todo dia tem Astral do Dia, isso não tem falhado, e a gente vai vendo. Eu vou compartilhando algumas coisas ali no Instagram. Estou renascendo aí essa semana, né? Depois de ontem, estou começando a recuperar as energias. Falou, pessoal, até mais. Gratidão. Tchau, tchau.